Olá pessoal, tudo jóia? Vamos lá então para a nossa segunda aula de literatura na modalidade online, tá? Na aula passada, vou recapitular um pouquinho, nós falamos sobre o barroco e o arcadismo, certo? Barroco, uma temática mais religiosa, o arcadismo é uma temática mais inspirada na natureza, na vida boêmia, ok? Hoje nós vamos entrar no romantismo, tá? Então, gostaria que vocês pegassem aí essa tabela que está anexa ao material de vocês, a apostila, para a gente entender um pouquinho em que momento histórico nós estamos aqui nessa tabela. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá, tá? Aqui eu tenho a literatura portuguesa e no verde a literatura brasileira, que é onde nós estamos estudando, toda essa parte aqui, tá? Nós temos aqui a separação em eras, ok? Era medieval, era clássica e era romântica, que é onde nós vamos entrar. Se vocês observarem, a era medieval aconteceu apenas em Portugal, que é só essa parte vermelha aqui, tá? Não aconteceu aqui no Brasil, se vocês observarem, aqui no Brasil não aconteceu, por quê? Foi antes do período do descobrimento, tá? Então, o trovadorismo e o humanismo foram escolas literárias que não aconteceram aqui no nosso país. É uma escola literária exclusiva de Portugal, certo? Então, a era medieval nós não tivemos aqui, tá? A era clássica, enquanto, lembra na outra aula que eu falei para vocês, na aula presencial? Enquanto lá em Portugal nós tínhamos o Renascimento do Camões, nós já estudamos no soneto camoniano aqui, tá? Enquanto lá era o Renascimento, aqui acontecia o quinhentismo, tá? Por que quinhentismo? Vem associado a 1500, o ano da nossa descoberta, tudo bem? Depois, as escolas literárias começam a caminhar concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. O que acontecia lá em Portugal, acontecia aqui no Brasil, tá? Então, se vocês observarem no barroco que a gente estudou, da temática religiosa, já acontecia no século 17, 18, lá em Portugal, e também ao mesmo tempo, né, acontecia aqui no Brasil também, certo? O neoclassicismo, que é a Arcádia, né, que é a escola arcade do arcadismo, né, também acontecia lá em Portugal, onde Boccaccio era o seu principal autor. Aqui era o Tomás Antônio Gonzaga, que foi o autor de Marília de Dirceu, que a gente fez a nossa interpretação na aula online passada, ok? Então, neoclassicismo em Portugal, neoclassicismo, ou seja, arcadismo aqui no Brasil, tudo bem? Aí, depois do arcadismo, toda aquela vida boêmia, né? Aquela natureza envolvida como inspiração, nós vamos agora para a era romântica. Século XIX, então acontece ao mesmo tempo também Portugal e Brasil, ok? Então nós vamos para a nossa aula aqui no romantismo no Brasil. Deixa eu mudar o slide aqui. Então o romantismo foi a primeira escola a romper com a estética clássica. O que é estética clássica? Vou voltar para vocês lá no nosso esqueminha. Olha lá. Era clássica, foi até o arcadismo. O romantismo já está dentro, né, da era romântica. Já não é mais da era clássica. Tá vendo? Então, eu mudei as eras. Quando eu mudo a era, eu mudo toda a questão social, econômica e política. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, vamos lá. A era medieval
medieval era uma era dos senhores feudais, né? De toda aquela parte, né? Não tinha tecnologia, não tinha industrialização, ok? A era clássica era algo mais voltado, né? Como Deus como centro, depois como a natureza como inspiração poética, tá? Aqui na era romântica já vem à tona a industrialização. O mundo tem assim uma reviravolta. Então aquilo que era muito braçal, né? Aqui os trabalhos eram todos braçais. Vocês já viram isso com o professor Escopinho, ok? Na era romântica já começa a revolução industrial. Então o mundo começa a ficar um mundo mais capitalista, certo? O mundo já começa a se desenvolver e a ter como refúgio o dinheiro, ok? Essa evolução, essa ascensão, né? Essa construção do local como local capitalista e não mais um local, né? Simples, humilde, né? Mas um local onde buscava a ascensão, perfeito? Deixa eu voltar aqui. Então, o romantismo foi a primeira escola a romper com uma estética clássica. Então, a era medieval, onde eu falei para vocês do trovadorismo, né, que entra aqui o humanismo, que no Brasil não teve. Depois, a gente tem a era clássica, que é o classicismo, o barroco e o arcadismo, que foi a última escola que a gente viu. E agora a gente entra na era romântica, tá? Uma era onde o mundo passa por uma revolução industrial muito grande, ok? Então aqui eu coloquei duas obras que vocês já vão ver que não é mais nada remetente àquela coisa de natureza, de calmaria. Muito pelo contrário, agora aqui já começa a loucura do ser humano, tá? O que é a loucura? Quanto mais rápido é o meu mundo, tá? O ser humano precisa se adaptar a isso. E toda adaptação exige um psicológico muito forte do ser humano. É onde começa a ter os transtornos também por conta dessa loucura, tá? Então, olha só. Origem e expansão. Então, vamos lá. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a origem do romantismo, ou seja, o pontapé inicial, né, da Revolução Industrial. Então eu tenho Alemanha e Inglaterra, tá, se unindo com França, Portugal e depois vindo para o Brasil. Essa expansão industrial. Então eu começo com duas grandes potências, que é a Alemanha, né, tem tudo a ver depois com a Primeira Guerra Mundial, tá? Porque toda revolução industrial, toda revolução, pessoal, um quer ser mais poderoso do que o outro. Aqui entra a ganância, o capitalismo, tá? Então eu pego duas potências que se unem, né? Vai para a França, vai para Portugal, são os nossos pais, ok? E depois culmina a revolução aqui no Brasil, certo? Contexto histórico na questão do mundo, pessoal. O progresso político, econômico e social da burguesia prepara terreno para fenômeno social baseado na liberdade de criação e expressão. Então vamos lá. Aqui o mundo está vivendo uma grande revolução, tá? Então o mundo busca melhorias, tá? Eles querem que o mundo evolua, só que antes da evolução global, eu quero que o meu espaço evolua primeiro. Por isso que tem aquelas guerras, né? Alemanha com Inglaterra, quem é a potência, depois une com França, vai para Portugal. Então, eles vão abrindo leques, né? Para que essa revolução se torne global, só que antes de se tornar global, eu quero que o meu espaço evolua primeiro. Então, por isso dessa guerra, tá? Supremacia do indivíduo. Então,
aqui o indivíduo é tido novamente como centro, tá? Para um local se desenvolver, o indivíduo precisa se desenvolver primeiro. Não existe local desenvolvido sem consciência libertadora, sem consciência revolucionária. Então, primeiro eu tenho que me revolucionar como pessoa para depois revolucionar o mundo, certo? Não há necessidade de seguir padrões pré-estabelecidos. Então, aqui cada um toma conta do seu, tá? É onde tem o individualismo, tá? E o capitalismo. A ruptura com os padrões clássicos. Então não tem nada a ver, as escolas da era romântica não tem nada a ver, pessoal, com as da era clássica. Por exemplo, o barroco, o arcaísmo, aqui muda completamente. Porque são contextos históricos diferentes. O mundo estava vivendo uma situação totalmente diferente, né? Hoje, no romantismo, não era mais a questão teocêntrica, agora é uma questão de evolução do ser humano, evolução industrial, evolução do espaço, tá? Quando o espaço evolui, o ser humano evolui, tá? E vice-versa. Contexto histórico dentro do Brasil. Então vamos lá. Em 1808, tá? Tem a chegada ao Brasil de Dom João VI e da família real, tá? Então aqui já começa a implantação industrial no Brasil, tá? Aquela mão de obra, aquela coisa, né, manufaturada, né, já começa a se tornar mais industrial. Por quê? A revolução já havia chego em Portugal e eles queriam trazer para cá toda a revolução, tá? 1808 a 1821, aqui, olha o que aconteceu, gente. Para indústria chegar até o Brasil, eu preciso abrir os portos às nações amigas. Então, o que a família real fez aqui? Quando ela chegou aqui, a primeira coisa, precisamos industrializar a nova terra. Como que a gente começa? Abrindo as comportas, né? Então, eu preciso abrir os portos para a chegada das coisas das nações amigas. Ou seja, chegada da França, chegada dos portugueses e através de onde? Dos portos. Aí eles instalaram as bibliotecas, ou seja, o lugar só pode revolucionar com a educação, pessoal. Isso daqui é um pensamento europeu, tá? Não existe revolução em lugar nenhum se não haver primeiro, pessoal, uma revolução dentro do ser humano. E como que eu me evoluo como pessoa? Através de estudos. Então, eles implantaram bibliotecas, tá? E escolas de nível superior, tá? Para dar base, formação acadêmica, para que as pessoas pudessem ter um mínimo, tá? Para seguir com a revolução industrial. O que adianta eu ter máquinas operantes se eu não tenho quem as opere? Então eu preciso de máquinas inteligentes, mas muito mais do que a inteligência de uma máquina, eu preciso de pessoas que pensem, né? De pessoas que saibam também a como manejar essas máquinas, tá? Início da atividade editorial. Aqui começam os primeiros jornais, tá? Em 1822, teve a nossa proclamação da independência. Aqui, pessoal, nasceu um desejo, tá, do Brasil não ser mais colônia de Portugal, tá? Ou seja, depois que havia uma instalação industrial aqui, bibliotecas, escolas de nível superior, tá? O Brasil lutou para ser independente. Nós não precisamos mais de coisas vindas de fora, de alguém nos olhando,
de alguém de fora nos ajudando. A gente já consegue trabalhar com as próprias pernas, andar com as próprias pernas. Tudo bem? Olha como é completamente diferente do arcadismo, aquela vida pacata, aquela vida de natureza, aquela vida, né, sossegada. Aqui não é sossego, aqui é pauleira, galera. Lembra daquele filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos? Aquilo ali é que começou o romantismo, tá? Naquela coisa frenética, né, de apertar parafuso, né? Aquilo ali retrata muito bem o que foi a Revolução Industrial, tá? Então, a partir do momento que se instalaram grandes indústrias aqui, o Brasil já teve aquela vontade de caminhar com as próprias pernas. Chega de outras pessoas mandando em nós. Chega, a gente consegue caminhar com as próprias pernas, tá? Daí nasce o desejo de uma literatura autenticamente brasileira. Galera, o romantismo é muito bacana. Por quê? As indústrias vieram para cá, estabeleceram-se bibliotecas, escolas de nível superior, tá? Nós já tínhamos aqui uma base, né, para nos mantermos como sociedade, tá? Lembra que eu falei para vocês lá no início da aula que a Revolução Industrial trouxe a mentalidade que as nações precisavam crescer globalmente, só que antes de crescer globalmente, eu preciso crescer como nação. Isso traz um pouco do egoísmo. Ou seja, eu não quero português mandando em mim, eu não quero franceses mandando em mim, não quero italianos, não quero alemães, não quero. Chegou o momento do Brasil caminhar com as próprias pernas. Aí veio a independência. Com a independência brasileira, já teve um desejo de uma literatura nossa. Aqui não tem uma literatura com reflexos de outro país, porque agora nós somos independentes, ok? Então, a gente escreve o que a gente quer, não que os outros querem que a gente escreva. Conseguiram entender, pessoal? Por exemplo, lá no quinhentismo, era uma literatura de informação, não era? Que Pero Vaz de Caminha escrevia tudo que via aqui nas terras que Pedro Álvares Cabral descobriu. Lembram-se disso? Então, tá vendo que não era uma literatura propriamente brasileira, era uma literatura que um estrangeiro em terras brasileiras escrevia e mandava ao rei de Portugal, tá? Com o olhar dele, tá? O barroco era a mesma coisa, era uma literatura, uma informação catequética, tá? Por quê? Junto com a tropa de Cabral, veio para nós, né, os jesuítas, que vieram para catequizar os índios, tá? Então, por exemplo, o sermão da 60ª, né, feito, né, por um jesuíta. O jesuíta veio de fora, tá vendo? Tudo estrangeiro. O arcadismo, a mesma coisa. Nós éramos dependentes na literatura dos estrangeiros. Agora, no romantismo, não. Como nós já éramos uma nação independente, a nossa literatura também tinha que se desvencilhar de outras pessoas, tá? E foi o que aconteceu aqui no romantismo, beleza? Tá? Então, o contexto histórico, a chegada da família real portuguesa de Cândido Portinari. Então, Cândido Portinari tem, né, essa obra pintada para retratar essa vinda, tá? Foi muito importante, pessoal, que a família real viesse para o Brasil, porque foi com ela que veio a nossa industrialização, tá bom? Então, isso, ó, essa pintura, né, essa gravura, 1952, tá? As características do romantismo, pessoal. Primeiro, a subjetividade, tá? Nós já vamos falar um pouquinho sobre isso. Nacionalismo e indianismo. Eu tenho um amor pela pátria.
Lembra? Independência do Brasil, 1822, Revolução Industrial. Então eu estava num amor pela minha pátria, que eu falava, Brasil, eu te amo, né? Por quê? Porque você está conseguindo andar com as próprias pernas. Por isso que tem o nacionalismo, tá? Nacionalismo, gente, é a mesma coisa de ser patriota, tá? Eu amar a minha pátria, tá? Por isso que a primeira geração romântica, nada mais, nada menos é do que o quê? O nacionalismo, o amor pela pátria, tá? Aí eu tenho o indianismo, tá? Aqui no Brasil, os índios tornam-se, para nós, os heróis da pátria. Por quê? Porque foi, né, através deles que tudo isso aconteceu, né? Eles foram aqueles que deram a cara ao tapa, né, para a gente conseguir andar com as próprias pernas. Tudo bem? A religiosidade volta, mas de uma forma mais nacionalista, não imposta, tá? A liberdade criadora, individualismo, egocentrismo, porque aqui entra o capital, tá? Eu preciso fazer a minha pátria crescer e com isso eu preciso me mover como pessoa, tá? A idealização da mulher e do amor. Então aqui eu tenho a imagem de uma mulher perfeita e de um amor perfeito, tá? Sentimentalismo, e aqui volta a ter o escapismo. Escapismo é você escapar para algum lugar. Então, por exemplo, lá no arcadismo, tá? Eu escapava para a natureza, né? Então tem até lá no arcadismo um tema, né, que é fugere urbano, ok? Que é fugir do urbano, tá? Eu vou fugir do urbano, da cidade, e eu vou me localizar mais na vida do campo, né? Na natureza, tá? A natureza acalmava todos os sentimentos que eu tinha, então isso era um escapismo. Quando eu me sentia mal, era só eu fugir para a natureza, tá? E aqui também volta o escapismo, mas de uma forma diferente do arcadismo, tá? Então, olha lá. O marco inicial. Qual foi o primeiro livro que marcou o romantismo aqui no Brasil, tá? De Domingos Gonçalves de Magalhães, que foi Suspiros Poéticos e Saudades, tá? Pessoal, é muito importante vocês lembrarem disso para os vestibulares e para o Enem, tá? Por que Suspiros Poéticos e Saudades? Porque ele vai falar de uma saudade antiga. Como o mundo estava vivendo, né, aquela coisa da revolução, né, da industrialização, da loucura do capitalismo, né? Ele tinha saudade do ameno, né? Ele tinha saudade de quando a única preocupação minha era fugir para a natureza. Tudo bem? Tá? Então esse foi o marco inicial, tá? Onde começou mesmo a loucura da industrialização, tá? Então olha lá, nós vamos trabalhar as gerações. Então as gerações de indianismos, tá? Então olha lá, primeiro marco do romantismo, gente, cocar, índio, tá? Por quê? Eu tenho amor pela minha pátria, tá? A minha pátria, os primeiros habitantes foram os índios, então eles são heróis, Eu não coloco os portugueses como herói, nos libertou, nos descobriu. Não, os índios que são exaltados na primeira geração romântica, eles sim são os heróis e não os portugueses, certo? Então olha lá, poesia romântica, a primeira geração é a nacionalista, então a indianista, o índio como herói da pátria. A segunda geração é a ultrarromântica. A segunda geração é tida como
Mal do século, acho que vocês já ouviram, né? Mal do século, então é a ultra romântica, tá? E a terceira geração, que é a condoreira. Condoreira vem de condor. Condor é uma ave que simboliza a liberdade, tá? Então, eles fizeram isso exaltando essa ave, tá? Para simbolizar a nossa liberdade como pátria, tá? Então, vamos lá. A primeira geração é a denominação, então, nacional ou indianista, tá? Característica, mitificação. Mitificação, pessoal, significa mito. Quem eram os nossos mitos, tá? Pátria, tá? A pátria era o nosso tudo e o índio, tá? Como heróis dessa pátria, tá? Não era a exaltação de povos estrangeiros, não era. Até porque, pessoal, nessa primeira geração, olha que legal que eu coloquei aqui para vocês. É a abertura de uma xenofobia. Ou seja, o que é xenofobia? É a fobia de gringos, de estrangeiros. Então aqui eu já começo a dizer não a tudo que vem de fora e a exaltar a minha terra, tá? Então, por exemplo, né? O índio pra gente é o herói. A gente não engrandece Pedro Álvares Cabral, né? Ai, graças a Portugal, nós somos uma terra descoberta. Não, nós já éramos descobertos, né? Pelo índio. Então aqui eu tenho uma repulsa de tudo aquilo que vem de fora, tá? Então já começa a xenofobia aqui, na primeira geração. Panteísmo, a gente já vai ver o que é isso. Religiosidade, a gente começa a dar crédito à religião indígena, tá? E o medievalismo, tá? Nós vamos ver tudo isso nas obras, ok? Gonçalves Dias, vamos lá, pessoal. Eu trouxe até um livro dele para vocês, deixa eu pegar aqui. Trouxe bastante livros para vocês. Então vamos lá, pessoal. Trouxe aqui, ó, o livro do Gonçalves Dias, tá? Gonçalves Dias, ele é assim, o cara quando fala em índio, gente. Tudo bem? Então aqui, ele começou com a poesia, depois ele teve alguma parte teatral também, né? Mas, ó, ele teve primeiros cantos, segundos cantos, cestilhas de freantão, últimos cantos, os timbiras, né? Qual é a temática do Gonçalves Dias, gente? Galera, nacionalismo, indianismo, panteísmo, lirismo amoroso. Eu acho que vocês conhecem, né? Eu vou declamar para vocês daqui a pouco um canto do Gonçalves Dias que vocês devem conhecer, tá? Tenho certeza, isso cai em todos os vestibulares, no Enem, tá? Então, quando vocês ouvirem falar desse cara, do Gonçalves Dias, tá? Ele, ó, esse livro aqui, ele é inteiramente poético, ó. Ele é em forma de poesia, vocês já trabalharam a diferença de poema e poesia comigo, né? Então, aqui, ele tem cantos de exaltação ao índio, como herói da pátria. Então, Gonçalves Dias é sinônimo do quê? De indianismo. Tudo bem, pessoal? Tá? Então, vamos lá. Canção do Exílio. Tenho certeza que vocês conhecem essa poesia aqui, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossa vida mais amores. Pessoal, olha a presença do nosso hino nacional aqui. Vocês já pararam para pensar? O nosso hino nacional teve como inspiração Gonçalves Dias. Tá? Então, toda vez que vocês cantarem o hino nacional, que chegar nessa parte aqui, vocês vão lembrar do Gonçalves Dias, tá? O hino nacional pegou esse trecho para inserir, né,
o nosso hino, né? O escritor do nosso hino nacional pegou esse trechinho do Gonçalves. Tudo bem? Tá? Tá vendo aqui que ele remete a uma saudade. Então, ó, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Olha o nome. Aí vocês vão falar, Cris, mas não gorjeiam como lá? Onde que o Gonçalves estava? Ele estava exilado. Ele fugiu para um outro país, tá? Por isso que ele fala a canção do exílio. Ele foi preso, tá? E aí ele tinha saudades da nossa pátria. Olha lá o patriotismo, né? Então, ó, minha terra tem palmeiras. Qual é a terra dele? Brasil. Onde canta o sabiá? Onde o sabiá canta? Brasil. As aves que aqui gorjeiam, onde ele estava? Portugal, tá? As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. O que é gorjeiam? As aves que aqui cantam, não cantam como lá. Lá onde? No Brasil, tá? Olha o que ele fala, olha a exaltação da pátria. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores, tá? A exaltação da pátria como sinal de paixão aí, tá? Gonçalves Dias também tem uma obra chamada Juca Pirama, tá? Aqui, pessoal, ele exalta o índio. Então, ó, na canção do exílio ele exalta a pátria. Aqui é o índio. Olha lá. Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anderrante, por fardo inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Então aqui, tá vendo que ele deixa claro que os guerreiros são os filhos da selva, ou seja, os índios, tá? Nas selvas cresci. Ele tem orgulho disso, tá vendo? Ele está exaltando o índio, tá? Da tribo Tupi, Tupi-Guarani, os povos que aqui, né, viviam, ok? Se morre de amor, outro, olha lá. Se morre de amor, não se morre. Quando é fascinação que nos surpreende, de ruidoso sarau entre os festejos, quando luzes, calor, orquestra e flores, assomos de prazer nos raiam na alma, que embelezada e solta em tal ambiente, no que ouve e no que vê prazer alcança. Então, ó, Gonçalves Dias, ele tem algumas temáticas, tá? Vamos ver então, vou subir aqui, ó. Vamos lá? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nacionalismo, exaltando a pátria, tá? Juca Pirama, nasci, sou filho das selvas nasci. Guerreiros, ouvi, guerreiros, tá? Indianista, estou exaltando o índio, tá? E depois, se morre de amor, ele faz um lirismo amoroso, tá vendo? Então, quando você fala em Gonçalves Dias, quando vocês virem lá no vestibular Gonçalves Dias, vocês têm que colocar na cabeça que ele é sinônimo de nacionalismo, patriotismo, indianismo e lirismo amoroso. Tudo bem? Tá? Tá vendo? Segunda geração é denominada ultrarromântica, tá? O ultrarromantismo, o byronismo, tá? Aqui vai ter vestígios das obras de Lord Byron, tá? E foi constituída como mal do século, tá?
As características, gente, aqui, aquele amor pela pátria, pelo índio, né, cai por terra, né? Aqui, o sentimentalismo é tédio, melancolia, uma tristeza, gente, sabe? Niilismo, acha que todas as desgraças do mundo caem sobre si, tá bom? E aí eu vou ter o escapismo. Lembra que lá no arcadismo, o escapismo era o que, pessoal? A natureza, né? Lembra do fugere urban, tá? Fugir do urbano, né? Desse mundo louco aqui de fora, e eu escapava para onde? Para a natureza. Aqui, quando eu tenho melancolia, tédio, tristeza exacerbada, tá? O meu escapismo é no sonho, na solidão e na morte, tá? Sonho do que? Eu idealizo algo, tá? Essa idealização me deixa sozinho, porque a impressão que dá é que o mundo não presta, né? Tudo aquilo que eu idealizei, isso não existe, isso é devaneio, loucura, tá? E para eu ter uma paz, eu me recorro à morte, tá? As influências, então, Byron e Gautier, tá? Que são dois autores bem góticos, tá? Vale a pena ler. Primeiro, pessimista, da segunda geração romântica, né? Porque aqui, pessoal, o pessoal só pensava na morte, né? O Álvares de Azevedo, esse cara que era o pai do pessimismo, tá? Então, ó, ele tem na poesia a Lira dos 20 anos, que eu trouxe para vocês. Deixa eu pegar aqui. Lira dos 20 anos. É esse livro aqui, pessoal, tá? Vale muito a pena vocês lerem, porque Enem e vestibulares pedem todo ano, tá? Isso tudo aqui tem que ser livro de cabeceira, tá? Faz parte da segunda geração romântica, do mal do século, do pessimismo, onde o escapismo é a morte, tudo bem? O Conde Lopo, mas o mais, né, conhecido e o que transformou ele no pai do pessimismo é a Lira dos 20 anos, tá? Depois ele tem um teatro, né, que é o Macário, tá? Quais são os temas? Evasão. O que é evasão? A fuga, tá? Para a fantasia, para o sonho e para a morte. O amor, idealização e a sensualidade. Então ele também tem uma parte muito sexualizada, tá? O Álvares de Azevedo. E góticos, tá? Então, macabros e fantásticos, coisas bem macabras ele escreve também, tá bom? Então aqui, olha só o tema, se eu morresse amanhã, olha o título. Então ele já começa a trazer um pessimismo, tá vendo? Aquele sentimento muito ruim. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã. Eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda-te, natureza mais louçã. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Olha lá, pessoal. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Ele deseja a morte, tá? Então, não existe outra coisa, né, mais feliz para mim do que se eu morresse amanhã, tá? Ele não vê sentido, por isso que ele é muito pessimista. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito, emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Então ele preza pela morte, tá? Ele quer morrer, tá? Para ele é um alento. Depois, a
Além do Álvares de Azevedo, eu tenho um Casimiro de Abreu, tá? Sua poesia é caracterizada por temas de agastos, ritmo fácil, rima pobre e repetitiva. O que é rima pobre, gente? Menininha quando dorme põe a mão no coração, sabe aquela batatinha no chão, coração, sabe aquela coisa, chão, coração, que tem a mesma terminação, tá? Isso é rima pobre, tá bom? E repetitiva, linguagem simples e emprego abusivo de pleonasmo. O que é pleonasmo? Subir para cima, descer para baixo, entra para dentro, sai aqui fora, né? Grita alto, tá? São redundâncias, né? Repetições que trazem redundâncias. Entretanto, justamente pelas características apontadas, é um dos mais populares poetas da literatura brasileira. Ele é considerado o poeta da saudade, então ele é muito melancólico. Ele sente falta de tudo, de todos, tá? Ele é diferente do Álvares de Azevedo. O Álvares de Azevedo, ele é pessimista, ele clama a morte o tempo todo. Tem um poema do Álvares de Azevedo que chama Minha Desgraça, né? E ele lamenta porque ele não é bem remunerado. Ele é uma pessoa que a vida financeira dele é uma desgraça, tá? Então, ele é muito pessimista. Aqui é considerado o poeta da saudade, tá? Então, ele sofre com a ausência de muita coisa, tá? Olha lá, primeira saudade dele, ó, meus 8 anos, tá? Olha lá, ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida. A aurora da minha vida é a parte mais tchan da vida, né? Da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Olha a saudade, a melancolia. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, ou seja, a criança é feliz, a criança não tem responsabilidade, né? Respira a alma a inocência, como perfumes à flor, o mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um mundo dourado, um sonho dourado, a vida um hino de amor. Então tudo é lindo na infância e ele tem saudade disso, tá? Por isso que ele é considerado o poeta da saudade. Então lembra disso, ó. Álvares de Azevedo, o poeta pessimista. Casimiro de Abreu, o poeta da saudade, tá? Terceira geração é denominada geração hugoana, porque tem influência do francês Victor Hugo, tá? E da geração condoreira, é mais conhecido como geração condoreira, que tem a ver com a ave condor, que eu falei que é um símbolo da liberdade, tá? Aqui, pessoal, nesse momento dessa geração aqui, estava acontecendo a abolição da escravatura, tá? A abolição dos escravos. Por isso que eu tenho a ave condor como sinal da liberdade. Por quê? Quando, né, aboliram os escravos, tá? Deram liberdade para os escravos, os poetas queriam colocar um símbolo dessa liberdade. Então colocaram a ave condor como símbolo disso, tá? Então aqui tinha muito temas sociais, políticos e humanitários, tá? Então na primeira geração era pátria, nação e o índio, como amor, né? Muito patrióticos, né? A segunda geração era aquele pessimismo, né? Eu dava crédito para o lado negro da alma humana, a segunda geração, né? Então, a Revolução Industrial fez do ser humano humanos muito frios, tá? É isso que a segunda geração queria mostrar. A terceira geração, eles queriam exaltar o momento histórico, tá?
que a sociedade estava vivendo, a sociedade brasileira, que era o momento da liberdade dos escravos, tá? Então, qual era o contexto? Ó, as lutas abolicionistas, tá? As lutas republicanas. Aí eu tenho a influência do escritor Victor Hugo, que é francês, tá? Por isso que ele também é chamado de geração hugoana, tá? Mas a gente conhece mais a geração condoreira, tá? Aqui, o Victor Hugo tem um livro que eu acho que é conhecido de vocês, que chama Os Miseráveis, tá? Então, a França estava passando por um momento de miséria, tá? E o Victor Hugo estava escrevendo sobre essa miséria, né? E veio fazer sucesso aqui no Brasil, né? Essa liberdade em falar dos miseráveis, não apenas de algo grandioso, de uma revolução industrial, dos poderosos, do capitalismo, né? Mas o que o capitalismo causou, né? Nessa nação, que foi também a miséria. Uns tinham muitos e outros tinham muito pouco, tá? A ponto de ser miserável, tá? Então aqui tem influência muito forte, tá? Do Victor Hugo. É importante vocês saberem, tá? Nós temos o Fagundes Varela, então sua poesia, gente, marca a transição, ou seja, a mudança entre a geração ultrarromântica de Álvares de Azevedo, lembra? Poeta pessimista, tá? E a geração condoreira, aqui entra o Castro Alves, então ele fica no meio, tá? Ele muda, ele que é assim, eu não vou ficar escrevendo sobre pessimismo não, sobre o lado negro da alma, né? Eu vou começar a escrever sobre o que a nossa nação está vivendo, tá? Então ele foi o que fez a transição, Fagundes Varela. Porém, quem escreve mais na terceira geração e que é o mais conhecido é o Castro Alves. Ele é conhecido como poeta dos escravos, porque ele é a voz dos escravos, tá? Castro Alves. Então é muito importante vocês saberem disso. Passando por vários temas comuns do romantismo vigente. Canta a natureza, então ele já não quis cantar esse lado obscuro da alma, que, né, o Álvares de Azevedo só pensava na desgraça, né? O Casimiro de Abreu, ele era muito saudosista, né? Gostava de sofrer por algo que já havia passado, né? Aqui não, aqui ele canta a natureza, suas belezas, ele volta para o mundo real, tá? Essa exaltação muitas vezes entra em conflito com o inconformismo e a inadequação à sociedade, tá? Porque a beleza da natureza já não é tanto a beleza que a industrialização trouxe, porque aí começou a ter problemas mentais no ser humano, problemas psicológicos, então não é tão belo assim, tá? Então aqui tem um cântico do Calvário, tá? Então olha lá, em memória de meu filho morto a 11 de dezembro de 1863, eras na vida a pomba predileta, que sob o mar de angústias conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao peloureiro. Eras a messe de um dourado estil, eras o edílio de um amor sublime, eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. No entanto, pomba seria o filho, né? Varou-te a flecha do destino, astro, engoliu-te o temporal do norte, teto, caíste, crença, já não vives, correi, correi, ó lágrimas saudosas, legado acervo da aventura extinta, dúbios archotes que a tremer clareiam a lousa fria de um sonhar que é morto, tá? Esse Fagundes Varela, tudo bem? Agora o Castro Alves, poesia, espumas flutuantes, os escravos, tá vendo? A Cachoeira de Paulo Afonso, tá? Olha os temas, pessoal: abolicionismo,
tá? Então ele fala muito da liberdade dos escravos, da luta dos escravos para essa liberdade. Liberalismo, ele também tem um lirismo amoroso e o escapismo. O escapismo dele aqui, pessoal, é no sentido de não se conformar, né, com tudo aquilo que os negros viviam. Por que só negro que eram os escravos? Então, ele era inconformado com isso, tá? Então, ele começou a ser a voz que clama, porque o negro, os escravos, não tinha vez. Eles não podiam falar nada, né? Eles só tinham que obedecer os senhores feudais, né? Então, ele foi a voz que clama no deserto, né? Ele foi a voz dos escravos, tá? Então, por isso que ele é chamado de poeta dos escravos, tá? Então, olha lá, beijo eterno. Quero um beijo sem fim, que dure a vida inteira e aplaque o meu desejo. Ferve-me o sangue, acalma-o com teu beijo. Beija-me assim. O ouvido fecha ao rumor do mundo e beija-me, querida. Vive só para mim, só para minha vida, só para o meu amor. Então, ele também tem um lirismo romântico, tá? O Castro Alves. Mas é no abolicionismo que ele se firma como poeta, tá? Era um sonho tandesco, o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, sangue dos escravos. O que eles tiveram que suportar para que a industrialização chegasse até nós, né? Para que fôssemos um povo livre, liberto, tá? Tinir de ferros, estalar de açoite, tá vendo? Ele é bem descritivo naquilo que os negros passavam, tá? Legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar, negras mulheres suspendendo as tetas, ele é bem aberto, tá? Magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Olha, tinha crianças em situação de escravidão, tá? Outras moças, mas nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs, né? Então ele é muito descritivo na tortura que os negros recebiam, tá? Então a prosa romântica, agora a gente vai ver alguns livros, algumas obras, tá? Que eu coloquei aqui para vocês do romantismo, tá? Então eu tenho a Moreninha, tá vendo? Que vai falar dessa questão racial, tá? A Escrava Isaura, tá vendo? Que é tudo temática de abolição, né? 5 minutos, a Viuvinha, ó, José de Alencar, tá? Lembra do José de Alencar, pessoal? Tá? Onde ele cantava o exílio, tá? Lucila, ou Guarani, José de Alencar, porque ele era indianista, Guarani, Tupi, Guarani, tem a ver com índio, tá? Inocência, Senhora, Iracema de José de Alencar, ó, outro tema indianista, tá? O seminarista, Memórias de um Sargento de Milícias. Então, tudo aquilo que vocês ouvirem falar de sargento, de índio, tá? De guerra entre um povo e outro, é da geração romântica, porque é o contexto histórico que o mundo estava envolvido, certo? Os autores principais, aí eu tenho o Filho do Pescador, a Moreninha, tá? Que eu também trouxe aqui para vocês. O Joaquim Manuel de Macedo, pessoal, o mais interessante desse cara aqui é a Moreninha, tá? Que cai bastante nos vestibulares. Depois eu tenho Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias. Esse também cai muito em Enem e nos vestibulares, principalmente Unicamp, USP, tá? Importante vocês lerem, tá? Depois eu tenho o Bernardo Guimarães, tá?
Aqui, a escrava Isaura, tá? Tem até uma série, uma novela, né? Importantíssimo, tá vendo que tem a ver com escrava? Tudo que é escrava, tá? É da geração romântica, dessa parte da terceira geração, tá? Onde é o clamor pela liberdade, tá? Também tem o garimpeiro e o seminarista, tá? Essa parte religiosa também vindo um pouquinho à tona, tá? Depois eu tenho o Franklin Távora, tá? O Cabeleira e Inocência, do Visconde de Taunay. A Inocência aqui também é a questão de uma escrava, tá? Bem importante também. José de Alencar, ele é classificação dos romances, ó, regionalista, indianista, histórico e urbano, tá? Pessoal, olha como que ele viveu pouco, tá? Nasceu em 1829, morreu em 1877, tá? Os romances indianistas dele, Guarani, Iracema e Ubirajara, tá vendo? Tudo temas de índios, tá? José de Alencar. Regionalistas, vem de cidade, né? Mais de região. Gaúcho, trompetê, tio. Pessoal, isso daqui, Unicamp, PUC, USP, tudo, gente, Unesp, tá? Vocês precisam ler a obra Tio. Eu trouxe até para vocês aqui, tá? Pessoal, o ano passado foi leitura obrigatória da Unicamp, esse ano também, tá? Vocês precisam ler a obra Tio, tá? Eu vou, depois, quando a gente retornar, eu vou dividir alguns livros para vocês lerem, tá? E vocês farão uma apresentação dos livros para nós, tá? São todos livros que vão pedir nos vestibulares desse ano e no Enem, tá? Então é importante a gente fazer esse trabalho, tá? Depois tem os romances históricos, né? O Guarani, tá? Guerra dos Mascates, pessoal, importantíssimo, tá? São as duas obras mais importantes que pede aí nos vestibulares, tá? Os romances urbanos, tá? Urbanos retratam os costumes da sociedade, tá? Que é os 5 Minutos, A Viuvinha, Diva, A Pata da Gazela, Sonhos d'Ouro e A Encarnação, tá? Pois a gente vai falar mais sobre essas obras. Tudo José de Alencar. E os romances urbanos, pessoal, que é a Lucila e a Senhora. Pessoal, importantíssimo ler Lucila, tá? Lucila é uma outra obra do José de Alencar, importantíssima e que cai nos vestibulares aí, tudo bem? Eu trouxe para vocês também Lucila, ó, alguns livros que eu trouxe, tá, ó, Lucila, do José de Alencar, tá? Lembra que ele é patriotista, indianista, tá? Ele também tem um lirismo amoroso. A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, tá? Também é da geração romântica. Aqui, Memórias de um Sargento de Milícias, tá? Que é esse que eu falei pra vocês. Tudo aquilo que for de sargento, essas coisas, é da geração romântica, ok? Fora, então, os que eu mostrei para vocês, o Tio, que é importantíssima leitura, Lira dos 20 anos, tá? Esse daqui do Álvares de Azevedo, que é aquele poeta do pessimismo, tá? E o Gonçalves Dias, da Canção do Exílio, tá bom? Perfeito, pessoal, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula do romantismo, tá? Então, o romantismo, ele é a primeira escola literária que rompe com a era clássica, tá? Já entra numa era de revolução industrial. Lembre-se que revolução industrial, pessoal, tá? É sinônimo de romantismo, tá? Então, o mundo está passando por um contexto histórico, né, muito diferente, socialmente falando, politicamente falando e economicamente falando.
isso rompe com aquela era clássica, tá? Com aquela vida tranquila, boêmia que o arcadismo trazia, tá? Agora aqui é um momento onde vem a industrialização, junto com ela vem a nossa independência em 1822, tá? Isso traz para o ser humano muitos conflitos, tá? Essa loucura do mundo globalizado já começa aqui, tá? Dentro de uma obra de arte da era romântica, tem aquela obra de arte O Grito, que eu acho que vocês conhecem, que é aquele emoji, né? Vocês lembram desse quadro, tá? Que chama O Grito, é dessa era aqui, porque mostra que a Revolução Industrial também trouxe perturbações psicológicas na vida do ser humano, tá? Que essa velocidade industrial também nos forçou a sermos rápidos, né? E essa impressão de que o tempo, a gente não pode perder tempo, né? Quanto menos tempo eu perco, mais produção e mais dinheiro eu tenho. Por isso que os Tempos Modernos do Charlie Chaplin demonstra muito bem isso, que ele não tinha tempo nem para comer, ele ficava lá nos parafusos a ponto dele ficar louco, né? Quando ele parava, não sei se vocês lembram, que ele tinha tique nervoso. Por quê? Quanto mais tempo parado, menos dinheiro, menos capital. Então eu tinha que ficar o máximo de tempo produzindo, tá? Para que o crescimento tecnológico, industrial fosse mais rápido, tá? E com isso, né, garantisse mais dinheiro, mais capital aí. Tudo bem, pessoal? Essa foi nossa aula do romantismo, tá? Bons estudos para vocês. Eu vou colocar certinho as páginas da apostila sobre o romantismo para vocês fazerem as atividades dos vestibulares que constam lá. Tudo bem? Tá? Um abraço para vocês, bons estudos e até mais.